Oi, povo, então, fazer a correção da nossa segunda lista de exercícios aí. Dizia ou diz o seguinte, então, mostra aqui uma série de ligações entre conjuntos e pergunta quais deles representam ou não funções. Lembrando que para ser função, todos os elementos do conjunto A devem estar ligados uma única vez cada um deles, tá? Na letra A, se a gente observar, todos do primeiro conjunto ligados uma única vez, a gente pode afirmar que a letra A é função, tá? Na letra B, se a gente observar, da letra A ali saem duas ligações, não pode, logo isso não é função. Vou botar assim, ó, não função. Na letra C, se observar, todo mundo do conjunto A ligado uma única vez cada um. Logo, é uma função. Na letra D, todo mundo do A tá ligado? Não, sobrou um elemento ali, que no caso é a letra D, que por acaso não tem ligação. Logo, não pode sobrar elemento sem ligação, não é função. Letra E, todo mundo do A ligado uma única vez é uma função. E letra F, se a gente observar, todo mundo ligado uma única vez cada um é uma função. Tá? Vamos para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte. Tem uma relação entre aí dois conjuntos, né, o M e o N, e aí a gente vai ter que analisar se é verdadeiro ou falso segundo as situações que estão representadas. Se a gente apagar a primeira seta e retirar o elemento S, ou seja, apago essa seta e fico com essa representação aqui, vai ser função? Infelizmente não. Não por quê? Porque vai sobrar o elemento K que não estará ligado a ninguém. Então, no primeiro, falso, vai continuar não sendo uma função. Depois, no segundo, verdadeiro ou falso? Se a gente retirar as setas 1 e 4, daí o X vai ficar sem ligação alguma, e retirar o elemento K, vai ser função? Não porque o elemento X vai ficar sem ligação alguma também. Então, falso, não será uma função. No terceiro, se a gente retirar os elementos K e S, se a gente retirar, o X continua com duas ligações. Então, também é falso. Também não representará uma função. Depois, no quarto, se a gente apagar a seta 4 e retirar o elemento K. Bom, se a gente apagar a seta 4, o X vai ter uma única ligação. Se a gente tirar o elemento K, não vai sobrar ninguém sem ligação alguma. Logo, verdadeiro, será uma função. Se a gente apagar a seta 2 e retirar o elemento K, mas o X continua com duas ligações e pior, o Y vai ficar sem nenhuma. Então, falso, não será uma função. Questão 3. Vou colocar aqui pra gente montar. Questão 3 diz o seguinte, ó. Dados os conjuntos, o A, o B e uma função que por acaso é 2x mais 1. Então, eu tenho o A, que é 3, 4, 5 e 6. O B, que é 7, 9, 11 e 13. E a função, que é f de x, ou simplesmente y, que dá no mesmo, né? Ou até assim, se quiserem representar. Aqui x e aqui y. Determine primeiramente o diagrama de flechas, ou seja, a gente vai ter que fazer as ligações. Cada elemento daqui multiplico por 2 e somo 1. 2 vezes 3 dá 6, mais 1, 7. 2 vezes 4 dá 8, mais 1 dá 9. 2 vezes 5 dá 10, mais 1 dá 11. 2 vezes 6 dá 12, mais 1, 13. Então, a letra A gente montou aqui mesmo, ó, nessa representação. Na letra B, pede o domínio dessa função. Bom, o domínio a
gente vai olhar os elementos ali que estão dentro do conjunto A. No caso, o 3, o 4, o 5 e o 6. Está aqui o meu domínio. Na letra C, pede a imagem. Imagens são os elementos do B que receberam as ligações. Por acaso, todos aqueles ali, né? Então, a imagem, o 7, o 9, o 11 e o 13. E feito correto. Questão 4. Diz o seguinte. O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa. Então, vou botar assim, ó, PF, parcela fixa, que se chama bandeirada, e a outra que depende da distância percorrida, que seria a nossa parte variável, vezes o X. A bandeirada custa 3,44, que é a nossa parte fixa. E o quilômetro rodado custa 86 centavos. Então, 86 para cada quilômetro. Então, a fórmula matemática que define essa função, a gente acabou de representar ali mesmo. 13,44, que seria a nossa bandeirada, a nossa parte fixa, mais os 86 centavos para cada quilômetro, que por acaso é a alternativa A. Questão 5. Vamos resolver ela aqui nesse cantinho. O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, denominada bandeirada, e aí uma outra que depende da distância percorrida. Por acaso, o enunciado é o mesmo, só peguei aqui e acrescentei umas informações. Ó. A bandeirada custa 3,44, que seria a função ali de cima, e o quilômetro 86 centavos. Então, a minha função é a mesma do problema para o outro. Porém, neste, eu quero saber umas coisinhas a mais, ó. O preço, calcule no caso o preço de uma corrida de 11 quilômetros. Bom, a quantidade de quilômetros seria o meu X ali da minha questão, né? Deixa eu pegar só o resultado aqui para ajudar vocês, me ajudar também. Ou seja, 3,44 mais o 0,86 vezes os 11 quilômetros. Isso aqui vai me dar um total, vou botar aqui embaixo, de R$12,90. Multiplico 0,86 por 11 e depois eu junto com o 3,44, tá? Isso vai me dar R$12,90. Na letra B, aí pede o seguinte, ó, a distância percorrida por um passageiro que pagou R$21,50 pela corrida. Então, esses R$21,50, eles incluem o quê? A parte fixa, o 3,44, mais os 86 centavos para cada quilômetro. Bom, virou uma equaçãozinha. O que a gente vai fazer? Primeiramente, vou passar para cá, diminuindo, ó. Menos 3,44 igual a 0,86. Se eu diminuir isso daqui, dá R$18,06. Esse 0,86 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Se eu dividir isso, vou colar aqui, dá 21. Ou seja, para o cidadão pagar R$21,50, ele percorreu ao todo a distância de 21 quilômetros, certo? Última questão, então. Diz ali que tem um operador de uma perfuradora de cartões que ganha um salário base de R$336, que no nosso caso vai ser a nossa parte fixa. Parte fixa, 336. E ainda ele ganha 50 centavos por cada cartão perfurado. Então, a parte variável, 50 centavos para cada cartão que ele perfurar. Sendo Y o salário mensal e X o número de cartões que ele perfura no mês, pede-se, primeira coisa, a funçãozinha que gerou essa situação. A função que gerou vai ser 336 mais 50 centavos para cada
cartão. Montada a letra A. Na letra B, pede o salário desse perfurador se ele perfurar 5.000 cartões durante um mês. Então, na letra B, se a quantidade de cartões aí é o nosso X, então 336 mais 0,50 vezes os 5.000 cartões que ele perfurou no mês. Isso vai me dar o quê? Vou multiplicar aqui, dá 2.500, vou somar. No mês ele ganhou 2.836. Na letra C, pergunta a quantidade de cartões que ele perfurou nesse mês, sabendo que ele recebeu ao todo o salário dele. Então, letra C, o salário dele foi de R$ 2.436, que inclui os 336, que seria a parte fixa, mais os 50 centavos para cada cartão. Bom, primeiramente vou passar para cá diminuindo, tá? Isso aqui menos isso igual a 0,50. Se eu diminuir, dá 2.100. Multiplicando, vou passar dividindo. Isso me dá... Então, naquele mês, ele perfurou 4.200 cartões para receber a quantia de R$ 2.436. Certo, galera? Eu vou colocar mais uma lista ali para vocês. Em seguida, eu peço um retorno das atividades para vocês também. Certo? Um beijo para todo mundo. Até!